Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 livros diferentes, sendo um deles o Poema de Guerra, do Dan Falter. A gente vai conversar hoje também sobre o Novos Humanos, do Tiago Dias, e também sobre o Voragem, do Junichiro Tanizaki. Caso você tenha interesse em apenas um desses 3 livros, dê uma olhadinha lá embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar ali o horário certinho em que eu vou começar a conversar com vocês sobre cada um deles, certo? Bem, vamos começar então pelo Poema de Guerra, do Dan Falter. Esse aqui não é o romance de estreia do autor. Eu dei uma olhadinha ali rapidinha no Google e eu vi que ele tem trocentos livros já publicados, eu achei isso muito bacana. Esse aqui foi o livro então que ele me enviou para apresentar aqui para vocês. E gente, que livro bacana! Esse livro é o seguinte, ele vai ter ali como pano de fundo um período histórico aqui no Brasil que vai acontecer assim no futuro, mas é um futuro mais ou menos próximo. É como se o autor estivesse observando, né, toda essa bagunça política que a gente tem acompanhado aqui hoje em dia, e isso vai resultar então numa eleição que vai eleger então uma pessoa que seria assim um tanto quanto diferente do governo anterior. E aí o que ele faz é mostrar pra gente tudo o que essa nova eleição, o que esse novo governo vai proporcionar, digamos assim, em termos de agitação popular, digamos assim. Então o Dan Falter ele vai imaginar que, devido à instalação desse novo governo, alguns grupos separatistas ganhariam corpo. Hoje em dia até existem ali alguns grupos que realmente gostariam, sei lá, que o Sul fosse separado do Brasil, ou que São Paulo fosse separado, enfim. Mas a verdade é que nós aqui, pessoas comuns, a gente não leva muito a sério esses movimentos. Então ele vai imaginar aqui um cenário em que esses movimentos possam ganhar não só corpo, como voz, como... enfim. Ele vai imaginar aqui então uma situação em que esses movimentos separatistas vão chegar às vias de fato. Então a gente está falando aqui de uma guerra civil. Os nossos personagens principais aqui dessa história estarão envolvidos, todos eles, de alguma forma, com essa guerra civil. Essa é uma história que se passa todinha em São Paulo, inclusive a criação do ambiente aqui é muito interessante, tanto para quem mora lá, para quem conhece todas aquelas ruas, todos aqueles lugares, como para quem, né, é de fora de São Paulo. Se você ler esse livro aqui, eu tenho certeza que você vai ficar com muita vontade de visitar o centro, algumas avenidas principais, alguns bairros bastante conhecidos. Não vou mentir pra vocês, eu gosto muito desse tipo de ambientação, né? Eu sei exatamente onde os personagens estão, tomando o cafezinho deles. Mas então, essa história se passa em São Paulo, primeiro porque o Dan é paulista e paulistano, veja só você. E a gente tem aí na nossa história um movimento separatista que também chegou às vias de fato, né? Houve ali durante a Revolução de 32 toda uma parada ali envolvendo a separação de São Paulo do restante do país. A gente acabou de ter o feriado de 9 de julho, né? Enfim. Então ter lido esse livro aqui, né, dentro desse contexto desse feriado, pra mim foi bastante interessante. Esse aqui é um livro, então, que vai trazer ali alguns personagens jovens adultos. Então a gente tá falando ali de um pessoal que está na faculdade, então os personagens principais ali transitam numa universidade, né, também conheço, fiz minha pós-graduação lá. Eles estão ali na faculdade de comunicação, né? O personagem principal, que é o Gustavo, ele estuda jornalismo. Ele e os amigos fazem bicos para uma determinada revista. E logo ali no comecinho da história a gente fica sabendo que por causa, né, de novas leis, aí, nova regulamentação trabalhista e coisas do tipo, eles não poderiam mais contratar esses meninos como freelas. Então logo no comecinho desse livro a gente já vai acompanhando a luta, né, interna desse personagem, porque, né, estamos aí desempregados, precisamos pagar a faculdade, não temos dinheiro. Ele acaba trancando a faculdade, os amigos ficam assim, nossa, mas por que você fez isso? Mas a situação dele ali no começo da história não tem jeito, então ele tá praticamente vendendo almoço para comprar janta, tá tudo bem complicado. Até chegar um momento em que a gente tem ali uma pessoa que é um blogueiro da oposição, digamos assim. Então ele é um cara que já tá no topo, ele é muito conhecido, o blog dele tem muitos acessos. Inclusive esses personagens que vão aparecendo aqui nesse livro, né, por estarmos aqui inseridos nesse mundo de YouTube, blog, etc, a gente até, né, começa a ter algumas ideias, assim, de quem poderia ter servido de modelo, né, para esses personagens. Mas tá, esse cara, né, esse blogueiro, ele precisa de ajuda para criar conteúdo. Então ele acaba descobrindo que esses meninos, né, não estão mais ali trabalhando, né, e acaba oferecendo uma oportunidade para eles. Só que esse cara vai dizer assim para eles, ok, vocês vão atrás das notícias, vocês vão escrever as postagens e tudo mais, só que tem que passar pela minha curadoria. Então tem que passar pelo meu crivo e eu vou modificar os textos de vocês como eu bem entender.
E esse cara tá oferecendo muito dinheiro para eles fazerem o que eles já faziam para aquela revista e ganhavam pouco. Resultado, eles resolvem fazer isso então. Quando eles estão ali começando nesse trabalho novo com esse blog, é quando começa realmente ali a movimentação mais intensa, digamos assim, dos grupos separatistas. Aliás, do grupo separatista principal aqui da história que tá acontecendo ali em São Paulo, certo? Pois muito bem, então esse é o ambiente em que essa história vai se desenvolver. Outra coisa interessante a respeito do Gustavo é que assim, conforme eu ia lendo os capítulos dele, eu me lembrei muito de uma música do Ira chamada Nucleobase. Vocês já ouviram essa música? Vou deixar o link lá embaixo. É aquela musiquinha que ele diz assim: eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa farda. Vocês lembram dessa música? Então, eu me lembrei dessa música praticamente durante toda a leitura do livro, né? O Ira, né? É uma banda paulista também, então acredito que o Dan Folter deva conhecer bem. Coisa engraçada a respeito dessa música é que quando eu era criança, eu ficava muito indignada com a situação, porque eu não entendia farda, eu entendia barba. E aí eu ficava pensando, poxa, por que esse moço não faz a barba e vai lutar, caramba? Meu pai faz a barba ali rapidinho. Cara, criança é um bicho engraçado. Mas então, por que eu me lembrava dessa música com relação ao Gustavo? Porque ele era reservista. Vai chegar um momento ali em que ele vai ser convocado. Não contente com isso, ele tem uma namorada. A história dessa namorada, que também é a outra personagem principal aqui da história, é a seguinte. Ela vivia uma vida boa, entre muitas aspas, com a sua família lá no Paraná, se eu não me engano. Ela era adotada e o irmão mais velho, né, filho legítimo da família, abusava dela no passado, certo? Ela vai então para São Paulo, num primeiro momento, assim, dizendo que São Paulo tem mais oportunidade de emprego, aquela coisa toda, mas o que ela quer realmente é procurar pelos pais reais, né, os pais verdadeiros, pais biológicos, né, desculpem. Ela vai acabar morando no mesmo prédio do Gustavo, eles vão se conhecer, enfim, vai começar ali um romance. Só que essa garota, num dado momento ali da vida dela, vai se envolver então com esse movimento separatista. Então a gente tem a namorada envolvida ali naquele movimento e você tem o namorado tornando-se soldado, certo? Essa é a história que a gente vai acompanhar se desenvolvendo aqui nesse livro. Gente, o livro é muito bem escrito, ele tem um dinamismo, assim, os capítulos são relativamente curtos, é um livro bastante direto ao ponto. E uma coisa que eu gostei muito aqui nesse livro é que apesar da gente ter todo um pano político ali em volta da história toda, o autor não puxa lá muita sardinha pra lado nenhum. A gente até percebe ali em alguns momentos que ele poderia estar puxando sardinha pra um lado ou pro outro, mas na verdade ele tá ali criando uma situação, mostrando pra gente, assim, um resultado possível da situação do país e dizendo, olha, isso aqui não tá lá muito longe da nossa realidade não tá muito distante do nosso horizonte. Se a coisa continuar caminhando desse jeito, isso aqui pode muito bem, né, não ser lá tão ficção assim. Por esse motivo dos personagens serem, então, esses jovens adultos de universidade e tudo mais, esse aqui é um livro que vai ter um apelo maior com jovens. Mas eu que já passei dos 30 já faz um tempinho aí, minha gente, gostei pra caramba da história, do livro, dos personagens, tudo muito bem construído. Outra coisa interessante a respeito do Gustavo é que uma das coisas que ele faz pra passar o tempo, além de tocar a guitarrinha dele, é também escrever poesias. E ao final de cada um dos capítulos, a gente tem uma poesia escrita pelo Gustavo. Vou dar uma escurecidinha aqui na tela. Essas poesias têm a ver também com o momento, né, pelo qual o Gustavo está passando. A diagramação do livro é super bacana, super bem feita. Esse aqui é um livro publicado pela editora Checkmate. E eu gostei bastante do resultado final, tanto da capa, a edição, livro redondo com uma história muito bacana. Deixo aqui a recomendação para vocês. Na descrição do vídeo eu vou deixar também todos os links para onde vocês podem entrar em contato com o Dan. Ele tem um canal aqui no YouTube também, o link estará lá embaixo e vou deixar também o link para onde vocês podem encontrar o livro. Sério, gente, deem uma chance, livro muito bacana mesmo. Fica a dica aqui para vocês. A segunda indicação é o segundo livro que eu leio do autor Tiago Dias. O primeiro livro dele eu resenhei aqui no canal no mês do horror do ano passado. Aquele era um livro de suspense clássico, né, digamos assim, é uma história de casa mal assombrada, bacana também, vou deixar o link lá embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Agora a história desse livro aqui que eu tenho em mãos, que é o Novos Humanos, nada tem de assustador, nada tem, quer dizer, tem algumas coisas meio assustadoras aqui no meio, mas enfim, nada tem de terror, casa mal assombrada, fantasma, nada disso. Esse aqui então é um livro de ficção científica. Esse livro aqui, gente, é divertidíssimo. Aqui a gente vai acompanhar então a história da Alice. A Alice é uma nova humana. Logo no comecinho aqui do livro ela vai explicar pra gente então o que são os novos humanos. Essa aqui é uma história que se passa ali pelos idos de 2300, então estamos falando aí de um futuro
bastante distante, né? Nós temos aí alguns séculos de distância. A Alice é uma adolescente ali, também deve ter ali por volta dos seus 15, 16 anos. Ela vai contar pra gente que os novos humanos não contam o tempo exatamente como nós contamos aqui na Terra. Nesse primeiro capítulo, então, ela vai contar, além, né, do que seriam ali os novos humanos, ela vai contar também o que aconteceu com a Terra e por que eles não habitam mais a Terra. Então alguma coisa aconteceu aqui, nós temos ali alguns grupos de pessoas que vão investir muito dinheiro ali na pesquisa para onde nós podemos ir agora, já que a Terra está praticamente inabitável. Então essas organizações, entre aspas, vão assumir essas pesquisas e vão descobrir que outros planetas, como por exemplo Marte, né, se a gente pensar direitinho como é que isso pode ser feito, poderia ser habitado pelos humanos. Outra coisa que eles fazem também é criar esses novos humanos, então você tem ali algumas modificações genéticas, você tem a criação desses bebês em incubadoras e coisas do tipo, e a nossa personagem principal então mora com a família num desses outros planetas. Tudo que ela vai contando pra gente sobre o que aconteceu com a Terra são matéria de escola, digamos assim. É um conhecimento comum e aos poucos aqui, conforme a gente vai avançando na leitura, a gente vai descobrindo que o que é dito a respeito da Terra não é exatamente verdade. Mas vamos voltar um pouquinho. A Alice, então, tem ali aproximadamente seus 15, 16 anos e ela está, então, numa fase em que ela precisa escolher a sua vocação. Só que ela já sabe muito bem o que ela quer ser quando crescer, digamos assim. Ela quer se tornar, então, uma exploradora de planetas. Para isso, ela precisa, então, passar por todo um treinamento e passar por trocentos testes e coisas do tipo. É como se fosse ali o vestibular deles. E a gente vai acompanhando aqui no livro todos esses testes. Só que alguns desses testes, né, esses simulados que eles fazem com esses alunos em outros planetas, vai ter ali algumas simulações na Terra antiga. E depois dessas simulações também, a nossa personagem principal começa a ter uns sonhos estranhos sobre a Terra, sobre esses simulados e tudo mais. Então, ela vai parar nesse centro de treinamento, que nada mais é como um internato, né, para os diversos alunos ali. Ela vai fazer um grupo de meninas. Então é bacana a gente ir acompanhando, né, o relacionamento dela nesse grupo, né, e como elas se ajudam então para fazer essas pesquisas. Ela tem também um melhor amigo bastante divertido, que também vai participar desses simulados e tudo mais, e ela tem, né, um arqui-inimigo, digamos assim, que é um rapaz que ela não suporta, é um cara muito inteligente, então assim, ele nem quer tanto assim ser um explorador, mas ele acaba fazendo os mesmos testes que ela está fazendo ali e passa sempre com notas muito maiores que as dela, então assim, é um rapazinho meio snob, mas aos poucos a gente vai conhecendo esse outro personagem, também a gente vai ver que não é bem assim. Então, apesar da gente ter aqui toda uma história de ficção científica envolvendo essa ideia, né, de que, ok, a Terra vai chegar um momento que não vai mais poder ser habitada, então agora para onde é que nós vamos? Então a gente tem essa ideia sendo desenvolvida aqui, a gente tem toda a investigação feita por essa personagem também sobre o que teria de fato acontecido com a Terra. Nós vamos ter também esses relacionamentos interpessoais ali da faixa etária deles. Então aqui a gente vai ter também mais uma história voltada para o público jovem, também é uma história com um ritmo muito bacana. Então o autor aqui não se demora aqui em grandes explicações, né, filosóficas para tudo aquilo que está acontecendo, apesar de a gente ter aqui bastante coisa interessante. Ali nas primeiras 20 páginas, quando a Alice está contando pra gente o que teria acontecido com a Terra e por que ela é uma nova humana, o autor também não deixa ali uma descrição exaustiva pra gente. E outra coisa interessante a respeito da Alice é que ela nasceu sem um braço, então assim, ela vai explicando pra gente aqui também como essas deficiências físicas pra eles não significam nada, né? Porque afinal de contas você pode suprir aquela deficiência com algum tipo de mecanismo que vai te fazer ter uma vida tranquila, sem problema nenhum. Então ela tem o pai que vai desenvolver para ela um braço mecânico e tá ótima, ela vive normalmente. Esse livro tá cheio de detalhes como esse que vão deixando a leitura cada vez mais interessante. É um livro também de leitura bastante rápida, mas o autor não deixa de levantar aqui pra gente algumas questões mais pesadas, digamos assim. Então essa coisa da consciência com relação ao meio ambiente, né, pra onde estamos indo, tudo isso está aqui nesse livro também. E tem um detalhe interessante aqui que é o seguinte, né, entra ano e sai ano, entra século e sai século, o ser humano sai da Terra, vai para outro planeta e os conflitos continuam basicamente os mesmos. A gente vai ter ali pessoas tentando puxar o tapete de outras, né, tentando levar vantagens e mentindo para a população para, né, obter algum tipo de vantagem também. Enfim, isso também é muito interessante aqui nesse livro. Gente, fica a dica aqui para vocês de mais um livro muito bacana do Thiago. Vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo para onde vocês podem entrar em contato com o próprio autor, caso vocês queiram comprar o livro físico. Esse livro também está disponível em e-book pela Amazon, o link também estará na descrição. Tá aqui
aqui, ó, mais um livro muito bacana escrito por um autor brasileiro também para vocês conhecerem. E por fim eu vou comentar com vocês sobre o Voragem do Junichiro Tanizaki. Esse livro aqui veio na caixinha da tag de maio, se eu não me engano, eu tô bastante atrasada, maio ou junho? Acho que foi junho mesmo, gente, me desculpem. Então, esse aqui é apenas o segundo livro de literatura japonesa que eu leio e que eu trago aqui pro canal, né? No comecinho desse ano eu li o Norwegian Wood do Murakami e eu tinha lido também alguma coisa do Kazuo Ishiguro no começo do ano, mas o Kazuo Ishiguro eu não sei se dá pra considerar como literatura japonesa. Tá mais pra literatura britânica mesmo, né? Mas enfim. Esse aqui então foi com certeza o segundo livro de literatura japonesa que eu li e eu achei que esse livro aqui vai contar uma história muito parecida com uma história que está dentro do Norwegian Wood, que é aquele tipo de história de envolvimento amoroso, homossexual. No caso aqui tá mais para bissexual, criação de triângulo amoroso. Na verdade aqui não é nem um triângulo, aqui nós temos um quadrado amoroso envolvendo dois casais. E aqui a gente tem também, como no Norwegian Wood, toda essa narrativa, né, toda essa história desse envolvimento amoroso aí, desse quadrado romântico, sendo contado por apenas uma personagem, e essa personagem fazendo de tudo para que o leitor, ou no caso o interlocutor, né, porque aqui ela tá contando uma história para um sensei. E é bastante interessante, isso eu achei muito legal aqui nesse livro. Esse sensei, para quem ela está contando essa história em primeira pessoa, na verdade, a gente pode entendê-lo como o próprio autor do livro, né? Então você tem essa pessoa te contando uma história, confiando em você, né, para contar essa história, e você tá ali transcrevendo tudo aquilo que você está ouvindo, né? É mais ou menos isso que nós vamos ter aqui nesse livro. Então, essa mulher que está contando todo esse perrengue amoroso aí para o sensei, vai contar do jeito que ela bem entende, certo? É uma história que, além de cabeluda, é tão inverossímil, ela vai ficando é uma bolinha de neve, ela vai ficando cada vez mais inverossímil e o final é uma coisa que você fala assim... Gente, esse aqui é mais um livro que não funcionou pra mim, mas de jeito nenhum. Vários de vocês eu sei que gostaram pra caramba desse livro, mas eu me lembro, por exemplo, do Alan, que faz parte do clube de leitura da tag aqui do Vale do Paraíba, comentando comigo que ele achou que esse livro aqui seria uma coisa meio Nelson Rodrigues japonês. Mas é que tá, quando a gente lê o Nelson Rodrigues, aquilo é verossímil, né? Porque ele tá retratando as pessoas ali no bairro, né? Ali do Rio de Janeiro. E são personagens quase palpáveis, né? Você pode identificar aquele personagem no seu vizinho, no padeiro, enfim. Só lembrando que o meu único contato com o Nelson Rodrigues até hoje é através do A Vida Como Ela É, né? Então é como se fosse ali pequenos contos, né? Eu ainda não li nenhum romance dele, mas exatamente por a gente ter aqui um romance de quase 300 páginas, é que essa história ela é tão incompridada e você vai tendo aqueles detalhes que vão, né, deixando a história cada vez mais really? Foi isso aí que aconteceu mesmo? Sei. Não dá pra acreditar. E aí você vai falar assim, claro, né, Tatiana? É um livro de ficção. Mas a história é absurda demais. Eu vou tentar contar bem por cima aqui, porque é uma história tão cheia de reviravoltas. A cada, sei lá, a cada 15 páginas, você descobre que tudo aquilo que você tinha lido, na verdade, era uma mentira contada por algum outro, né, integrante ali do grupo. Então, na verdade, o que aconteceu foi assim, assim, assado. Aí você começa a acreditar no assim, assim, assado que a personagem tá te contando, certo? Mas aí ela muda de ideia. E aí ela vai dizer que aquilo lá também, ela descobriu que era mentira. Porque outra parte do grupo acrescentou mais tal elemento ali àquela história. E aí você vai ficando assim, ok, o que diabos aconteceu aí de verdade, né? Mas no fim das contas você pode, né, torcer a história toda que está sendo contada para esse sensei e você não vai descobrir se aquilo realmente aconteceu ou não. Então você tem essa moça que está contando a história pro sensei, ela já tem ali seus 20 e tantos anos, ela é casada, e ali logo no início da narrativa a gente já fica sabendo que ela já teve um caso amoroso fora do casamento, que o marido sabe que isso aconteceu também. É um casamento de aparências, aparentemente o cara se casou com ela só porque, né, ela tinha um grande dote, né, a família dela era uma família conhecida ali no Japão, tinha renome e tudo mais, e esse cara era um aspirante a advogado. Então, quando a gente conhece o casal, o cara é um advogado, ele trabalha todos os dias, ela é uma dona de casa ociosa, então ela começa a estudar pintura numa escola só para moças, e ela vai, então, notar uma colega ali da escola, não da turma dela, é uma pessoa muito mais nova do que ela, né? Então se ela tem, sei lá, 25, essa menina tem 18. É uma moça muito bonita, então quando ela tá ali fazendo uma pintura e tudo mais, o professor vai passar ali por aquela pintura e vai dizer, olha, você tá pintando a fulana. E ela não se dá conta, né? Só depois de muito prestar atenção ali, né? Como que ela não vai se dar conta, né? De quem é que ela tá usando como modelo pro quadro, mas enfim... Aqui na história é isso que acontece, né? Depois ela vai se dar conta, né, de que ela está realmente pintando a fulana. E aí começa todo um burburinho ali naquela escola de que as duas estão tendo um caso amoroso.
E é por conta desse burburinho que as duas vão entrar em contato. Então a Mitsuko, né, que é essa outra mocinha, vai virar pra ela, né, vai dizer assim, ah, que absurdo, né, as pessoas, né, achando isso da gente, tudo bem, ah, então vamos fingir que a gente tá realmente tendo esse caso. Ideia ótima, não é mesmo? Então elas começam a andar ali pela escola de mãos dadas, aquela coisa pra provocar mesmo. Aí elas começam também a se encontrar fora da escola, a história vai toda se desenvolvendo para o quê, né? Para realmente um relacionamento extraconjugal. Então elas realmente vão começar ali um relacionamento sexual. De tanto ela falar dessa amiga pro marido, o marido vai chegar uma hora que vai falar assim, poxa, se ela é tão linda assim, né? Você tá me deixando curioso, né, pra conhecer essa moça, né? Convida ela aí pra jantar aí um dia. Esse marido vai conhecer essa outra moça, vai achar muito estranho, porque toda vez que ele chega em casa, essa moça está trancada com a esposa dele no quarto. Então, assim, começa ali um ciúminho, uma história bem chata mesmo, sabe? Só que a Mitsuko, né, essa mocinha, vai dizer pra narradora que aquela é a primeira experiência dela. Ela vai acreditar, só que dali um tempo ela vai descobrir que essa menina, na verdade, tem um namorado. Ou seja, ela mentiu. E aí ela vai cortar relações com aquela menina, vai contar uma história toda cabeluda sobre a menina pro marido, enfim. Isso é o que mais me irrita nessa narradora. Ela vai sempre se fazendo de vítima, como a Reiko lá no Norwegian Wood. Mitsuko, que é essa menina tão linda e que sabe que é linda e tudo mais, ela vai dizer ali num dado momento da história que uma coisa é você atrair olhares interessados em você do outro sexo, e uma coisa muito melhor é quando você consegue atrair olhares de pessoas do mesmo sexo que o seu. Aí ela se sente sensacional. Ela não quer perder de jeito nenhum essa amante, ela não quer ser... Ela é uma pessoa que não lida bem com rejeição, né? Provavelmente cresceu sendo linda ali na família, todo mundo fazendo tudo pra ela, então foi rejeitada. Como é que ela vai aceitar uma coisa dessa? Então ela vai inventar uma gravidez, vai inventar ali todo um ardil pra que a narradora volte, né, a se relacionar com ela. Então assim, gente, quando o namorado dela começa a se envolver na história, é uma história tão incrivelmente absurda envolvendo esse moço. Eu não vou nem contar pra vocês, porque eu acho que tem gente que ainda não leu esse livro. E eu realmente quero saber se vocês compraram a ideia desse outro personagem. A coisa vai ficando assim tão exagerada que não dá simplesmente pro leitor olhar pra essa história e dizer, nossa, é realmente tudo isso aqui que está acontecendo com esses personagens? E como não poderia deixar de ser, o marido da narradora também vai se interessar pela Mitsuko. Eu sei que a coisa toda, como eu tinha dito pra vocês, vai virando aquela bola de neve, vai caminhando cada vez para a situação mais absurda possível. Vai chegar uma hora que a Mitsuko vai começar a ministrar drogas pra essas pessoas tomarem, né, antes dela sair ali da casa deles, porque ela quer ter certeza que os dois vão dormir. Os dois não vão fazer sexo sem a presença dela, entendeu? E eles vão lá e tomam aquele pozinho lá que eles nem sabem qual é a procedência. Então assim, simplesmente esse aqui não é um livro pra mim, gente. Então eu até tenho outros livros do Junichiro Tanizaki aqui em casa. Eu tenho aquele As Irmãs Makioka, e eu vou deixar passar bastante tempo depois dessa leitura aqui antes de pegar outros livros dele. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse livro. Ele vai bem até, sei lá, a página 50. Então assim, é um livro de leitura rápida. A narradora, ela fala como se ela fosse também bastante infantilizada. Então, é um livro fácil de se ler. É que realmente a trama, né, todo o drama envolvendo esses personagens não é uma coisa que tenha me interessado. A cada momento em que o autor incrementava a história com um novo elemento, seja ele um novo personagem, um novo participante, ou uma nova descoberta dentro daquela história toda, a coisa só ia ficando cada vez pior, na minha opinião. Então, assim, se este livro funcionou bem pra você, me conta aí nos comentários o que foi que você gostou tanto nele. Eu vou deixar esse livro aqui em casa ainda. Dependendo aí do que vocês me contarem nos comentários, eu até dou outra chance pra ele até o fim do ano. Mas olha, sinceramente, gente, não rolou pra mim. Essa voragem, esse furor, né, sexual aí desses personagens todos, assim, simplesmente foi, assim, uma coisa... Não sei, se eu não me engano, esse livro aqui foi escrito entre ali as décadas de 20 ou 30 ali no Japão, então eu imagino que ele tenha dado o que falar aí na época da sua publicação. Mas é isso, estou aí no aguardo nos comentários de vocês. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.